Olá, boa tarde. Está começando mais um debate CD online, evento que é promovido pelo Centro de Documentação e Memória da Unesp. Hoje o nosso tema é Adhemar de Barros e a tentativa de um contragolpe após 1964. E para debater esse assunto aqui conosco, nós temos o Carlos Henrique dos Santos Ruiz, que é doutorando em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, no campus de Marília, com mestrado pela mesma instituição, e é autor da obra A Revolta que Não Houve, Adhemar de Barros e a Articulação contra o Golpe Civil-Militar, 1964-1966, lançado esse ano pela editora Dialética. Temos também aqui conosco o Guilherme Pigozzi Bravo, que é historiador com mestrado e doutorado também pela FFC da Unesp, é membro da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, né, a ABED, e do Grupo de Estudos Militares e a Esquerda Militar no Brasil. É pesquisador do projeto Militares Perseguidos e a Resistência Democrática, vinculado ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e também à Comissão Nacional da Verdade. Eu agradeço a disponibilidade de ambos. Mal educado que não se apresenta, né? Eu sou o Guilherme Nunes, sou historiógrafo aqui da casa, vou só mediar aqui. Agradeço a disponibilidade dos nossos convidados e, de imediato, passo a palavra para o Carlos. Carlos, muito obrigado, bem-vindo e peço que siga de 20 a 30 minutos. Eu posso avisar aqui no chat privado quando tiver batendo 20 minutos aqui para a gente se organizar, beleza? Tudo bem. Bem, boa tarde a todos presentes aqui assistindo. Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento ao público que está aqui presente, apreciando esse debate, a discussão sobre a revolta que não houve, estar aqui nessa quarta-feira de tarde, vindo assistir essa live. Também gostaria de fazer um agradecimento aos membros da banca, ao Guilherme, moderador, e ao Guilherme Bravo, também como expositor, e ao pessoal da parte técnica do CEDEM, por prepararem toda essa live para fazer a apresentação. Bem, me apresentando, sou Carlos Henrique, do Santos Ruiz, doutorando em Ciências Sociais pela Unesp Marília, e autor do livro, que foi a minha dissertação de mestrado, e também meu TCC, meu projeto de iniciação científica, A Revolta que Não Houve. E falar A Revolta que Não Houve, agora publicado como um livro, eu acho que é uma grande alegria, ver um projeto que levou 6 anos para ser feito, pesquisando muito, a partir de uma pequena informação, se tornar agora um livro sendo publicado recentemente. É uma tremenda de uma alegria estar, e aí, mais ainda alegria estar divulgando para vocês, para o público, apresentando e conseguir cair o conhecimento mais para todo mundo poder conhecer mais sobre essa tentativa de revolta pouco conhecida. E já falando, por que fez essa pesquisa sobre a revolta que não houve? E o principal motivo que foi o pouco conhecimento sobre essa tentativa de revolta. O que foi ela? Porque poucos textos, poucos livros eram mencionados. Muitas menções exploradas sobre uma tentativa de revolta com o Adhemar de Barros, mas só o livro que maior possuía informações era o de Muniz Bandeira, o Governo João Goulart, mas eram informações muito poucas. Praticamente um evento que acabou caindo no esquecimento histórico. Então, esse livro pretende trazer à tona o que foi esse acontecimento, o que foi essa contra-revolta, tentar entender mais sobre ela e principalmente os motivos por que ela não aconteceu, por que deu errado. E tentar entender mais sobre e trazer à tona também um acontecimento, já que foi uma primeira articulação política ampla, antes da Frente Ampla, que seria já em 66, a Frente Ampla já seria posteriormente, 67, 67, 68. Então já foi bem... Então foi até um precursor, que acabou não acontecendo. E teve também uma das figuras políticas que apoiou o golpe de 64, não só apoiou, como também articulou e participou dele, foi o ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros. Então, como começar a falar da revolta que não houve? Bem, a revolta que não houve tentar entender a revolta que não houve, tem que tentar entender primeiro duas figuras. A sua figura do seu principal autor político, Adhemar de Barros, e também um pouco do contexto geral da época, da crise de hegemonia, tanto durante o governo João Goulart e durante o governo Castelo Branco, com a instalação do regime, com a ditadura. Bem, falando mais primeiramente, abrindo esse parênteses sobre Campos Gel, sobre a figura de Adhemar de Barros. Quem era o Adhemar de Barros? Bem, foi um político de São Paulo, começou sua carreira política já nos anos 30, como deputado estadual, em 34, aí em 41 foi nomeado interventor, e fazendo seu nome na política. Voltaria a ser eleito governador posteriormente em 47,
elegendo seus sessões 50 e também conseguindo eleger o vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas na mesma eleição no mesmo ano, para presidencial. Já em 54, perderia a disputa para Jânio Quadros, que tornou seu principal rival, perdendo novamente as eleições estaduais de 58 e as presidenciais de 55 e 60. Nesse primeiro momento, era uma parte da sua figura política e, sendo novamente eleito governador em 62. Sua figura política era uma figura política excêntrica, personalista, que conseguiu fazer muitas obras, mas também da corrupção, do caixinha. Tanto que foi o termo roubo mais faz, criado por seus opositores e adotado por seus apoiadores, foi criado a partir da figura de Adhemar de Barros. Uma figura exótica, de uma ambiguidade política. Tanto que nas suas primeiras eleições, de 47 até 58, adotou muito uma aliança com a esquerda, principalmente com o PCB. Já em 62, ele passaria a adotar um discurso de direita, anticomunista, e passou, sendo ele governador nessa segunda ocasião, rompendo com a sua antiga esquerda, que voltaria depois com a revolta de novo. Mas talvez entendemos essa parte. E o ponto principal é que, reeleito novamente governador em 62, ele passou a ser um dos articuladores do golpe de 64, aqui no estado de São Paulo. E um ponto principal um dos pontos para dessa sua articulação foi a organização da Marcha de Deus com a Família pela Liberdade, em março de 64, onde ele organizou, mas não tomou a frente. Nesse ponto, colocou à frente a sua esposa, Dona Leonor Mendes de Barros, na liderança da marcha, dando um ar menos político e menos partidário. Uma sacada que acabou dando até certo com a grande quantidade de pessoas que estiveram participantes da marcha. E figura essa da sua esposa muito presente, principalmente na figura do assistencialismo social durante seus governos. Pois bem, essa é a figura política do seu principal ator, Adhemar de Barros. E como ele se encontra no contexto, percebendo tanto a sua ambiguidade, tanto de olhar contra a esquerda quanto a direita, algo que vai ser muito presente na articulação da revolta que não houve. Pois bem, e a revolta que não houve foi um evento que aconteceu face à crise de hegemonia durante todo o presente do governo durante o governo João Goulart ao governo Castelo Branco, durante todo o período pré-64, golpe civil militar 64 e instalação da ditadura. O processo esse começa a partir de 61 com a renúncia de Jânio Quadros e a tentativa de um primeiro golpe, impedida pela campanha da legalidade encabeçada por Leonel Brizola, contou com o apoio do Terceiro Exército e vários atores políticos que posteriormente apoiariam o golpe de 64. E com o processo de crise de hegemonia, avanço do projeto mais popular, de esquerda, durante o governo João Goulart, e a reação das forças contrárias ao conservador contra esses avanços, vai resultando na questão do golpe de 64, o golpe civil militar 64, que muitos atores políticos apoiaram, inclusive como Adhemar de Barros, num primeiro momento, acreditando que o golpe seria uma intervenção rápida e que, posteriormente, o poder seria vivido aos civis, limpando a área, fazendo uma limpeza de área. Mas a esquerda, obviamente. No entanto, a partir da cassação do mandato de Juscelino Kubitschek, começou a perceber que o golpe não seria tão rápido e que se havia uma consolidação, principalmente a partir dos segmentos duros, no poder. Que apoiar, começaram a articular contra. É nesse contexto que se encaixa a revolta que não houve. Pois bem, começou-se o apoio de Adhemar de Barros no início do golpe de 64, foi presente, mesmo com o descontentamento inicial, com os descontentamentos iniciais. Tanto que ele apoiou e defendeu o regime. Mas, como mencionado, no caso específico dele, não só a cassação dos mandatos de Kubitschek, mas no caso dele, os IPMs do general Mena Barreto para investigar casos de corrupção envolvendo Adhemar de Barros, que no final não resultaram na sua cassação, mas indiciamento de pessoas próximas, foi o início de um afastamento gradual e descontentamento com o governo, que se consolidaria em 66. Então, os primeiros inícios da revolta que não houve já começam nesse período de 64 a 65. Já vendo os primeiros contatos e articulações iniciais com figuras como Amaury Cruel, que havia também apoiado o golpe e que posteriormente apoiou a revolta. Tentativa também de contatos com o João Goulart, com esse que tinha sido golpeado. E
também de segmentos do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, nessas articulações iniciais. Mas, no entanto, essas articulações iniciais da revolta que não houve foram ações de articulações independentes, sem maiores consequências. A sua frequência maior e presença seria a partir do primeiro semestre de 1966, quando começaria a haver toda uma articulação e desenvolvimento da revolta que não houve. Nesse ponto, a gente divide vários pontos para tentar ver entre os principais pontos, analisar os atores políticos participantes, a questão do poderio militar, o objetivo político, e se ficou restrito somente ao Estado de São Paulo, se teve núcleos em outros estados. E nesse ponto, a pesquisa, o livro, ele mostra a menção a partir de documentos, a presença de nomes de vários atores políticos que participaram da revolta, como o general Maricruz e o general Justino Alves Bastos, que haviam apoiado o golpe de 64, participando e que começaram a ficar contra, principalmente quando tiveram seus projetos políticos minados. Segmentos da esquerda nacionalista ligados a João Goulart, segmentos da esquerda ligados ao PCdoB, principalmente ao Grupo do Rio, como o brigadeiro Francisco Teixeira, o coronel Hélio Eduardo Schwai. Teve também contato com o Marco Antônio Coelho, o coronel Vicente Silvestre, também ligado ao partido, setor do PCB, do Antimil, aqui em São Paulo. As figuras do general Zebini e as esposas de Zebini. Núcleo próximo também de Ademar de Barros, como Mário Beni, Carvalho Sobrinho, o Padre Baleiro, né? Também menções do Assis Chateaubriand, do grupo de áreas associados, do grupo de mídia. E também a menção Mauro Borges, ex-governador caçado também ex-governador de Goiás, caçado também em 64. Então, houve uma articulação de amplos setores além de tentativas de incluir outros atores políticos, como Marcelo Lott, Tancredo Neves, o vice-presidente José Maria Alckmin, nas articulações. Então, foi uma tentativa de uma frente ampla de vários atores políticos, em particular, uma reação contra o golpe, tendo à frente a liderança do ex-governador de São Paulo, Ademar de Barros. Nesse ponto, leva uma seguinte questão: o poderio militar dessa tentativa de revolta. Como eles considerariam fazer a luta? Nesse ponto, havia muita ideia de usar tanto da Força Pública e da Guarda Civil de São Paulo, bem como dos segundos e terceiros exércitos, comandados pelo Maricruz e Justino Alves Bastos. No entanto, a articulação... No entanto, essa questão do poder militar, percebe-se um ponto. Vários documentos mencionam a compra de armamentos e preparação de armamentos no período estudado, 64 e 66. No entanto, alguns atores participantes, eles mencionam que a inexistência dessas armas. Um deles é o próprio coronel Silvestre, que foram entrevistados e menciona que o desconhecimento, inclusive fazendo parte do alto comando lá da Guarda Civil, ele próprio menciona que não desconhecia esse uso de armas, o que começa a mostrar um problema da revolta. Será que teria essa possibilidade de acontecer? Eles tinham esse armamento ou não? O que levanta uns pontos curiosos que a ser mencionados, quando o coronel Hélio que participando da revolta, aqui. O coronel Hélio ele próprio menciona que, ao fazer a vistoria de uma situação bizarra, que envolve tanto esse ponto da questão do armamento, ao fazer uma vistoria de uns quartéis, ele, além de pedir para fazer que os militares da Força batessem contra eles, para que estavam encontrando a legalidade, que já mostrava um problema nessa questão da clandestinidade, a ser discutido posteriormente, ele foi pegar um dos tambores da arma, e o tambor da arma caiu. Uma situação que mostrava um problema sério na questão do armamento militar. Situação pior, mais bizarra ainda, foi a própria situação vivida pelo coronel Vicente Silvestre em uma reunião com o Ademar de Barros, todo o comando da Guarda Civil, onde ele próprio sugeria a própria questão a produção de estilingues para lançar granadas quando fosse participar da revolta, o que é
o que leva a uma contração tremenda com a ideia de compra de armas para fazer estilingues, além da bizarrice e uma falta de seriedade dessa arte da questão do documento. Além também a menção de um paiol que era desconhecido por membros. O que levanta esse ponto? Havia uma questão de uma possibilidade de um poder limitar por uma luta concreta, o que existe documento, existe essa dúvida. O que entra mais ainda em dúvida a isso. O que levanta ainda mais em dúvidas quando você começa a analisar os objetivos políticos da revolta que não houve. E não existe um documento propriamente com um projeto hegemônico da revolta, ao que expõe as ideias e o propósito da revolta. O que são pontos comuns sem mencionar a saída do Marechal Castelo Branco do poder, a resolução das eleições diretas e a anistia de caçados, mas não havia não havia uma maior documentação, um projeto político próprio presente nessa revolta, o que levanta mais dúvidas ainda sobre essa tentativa de revolta. Inclusive, na área econômica, havia só uma adoção de política contrária adotada pelo governo Castelo Branco. Então, era uma questão pouco desenvolvida, o que levanta mais um ponto. Se tinha problemas evidentes na questão do poderio militar e a falta de objeto político, essa revolta enfrentaria um problema de ser posta em prática. Nesse ponto, a questão também, por fim, um último ponto é a questão se havia articulações da revolta em outros estados. E havia presença de núcleos em Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, incluindo a fronteira entre Minas e Rio de Janeiro, e pistas na região do Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, mostrando que conseguiu ter uma abrangência fora do estado de São Paulo. No entanto, o núcleo central se concentrava em São Paulo. Pois bem, analisando essa questão para tentar entender esses pontos da revolta, começa a tentar como então ocorreu, como foi o curso da revolta que não houve, como ela ocorreu. E nesse ponto, ela começa a partir depois do Carnaval de 66, quando o governo, quando Ademar Maus rompe com o governo Castelo Branco. Nesse ponto, ele volta a intensificar suas articulações com os atores políticos, como mencionados, com segmentos da esquerda do Grupo do Rio, do PCdoB. Inclusive, nesses encontros, há uma menção dos entrevistados a uma seriedade por parte do Ademar de articular contra esse governo. Ou seja, ele estava sério, mostrando disposto que seria caçado e que estava disposto a lutar contra. Inclusive, ajudando no financiamento desses grupos. Havia uma questão de seriedade presente no momento, contrastando com meio de falta de seriedade que viria posteriormente, com situações como a tentativa de encontrar com Zé Maria Alckmin, quando o próprio coronel Helionísio ele próprio sugeriu a ideia de viajar até a cidade de avião. E ele, como era membro ele tinha sido da aeronáutica, é uma questão de ser facilmente reconhecido. Ou os momentos também mencionados, quando adotando nomes de guerra, em questão da clandestinidade por terem sido caçados, havia esse próprio ator, outros personagens atores políticos da própria revolta que não houve, eles cumprimentam os clandestinos com os nomes originais deles, não com os nomes de guerra adotados. Então, havia esse contraste entre a seriedade de levar para frente a tentativa de revolta e esses momentos bizarros que mostravam uma situação que beirava situações beirando ao cômico. O que leva... Mas, ainda assim, havia uma possibilidade nesse primeiro momento da revolta ser posta em prática. E esse momento principal de conflagração da revolta seria o caso da fazenda Chambá, onde, numa fazenda de propriedade de Assis Chateaubriand, fora feito um discurso por parte do general Justino Alves Bastos, extremamente crítico ao governo Castelo Branco. Esse ponto seria o momento de estopim, o momento que seria estourado a revolta que não houve. Tanto que no mesmo período começou-se a articulação e movimentação de tropas para a região da Terceiro Exército, em direção ao sul do estado de São Paulo, bem como da Força
pública do Estado de São Paulo. No entanto, e vários atores também por isso começaram a se preparar. No entanto, nesse dia do discurso, o Adhemar de Barros sumiu e desapareceu, não dando nenhuma satisfação sobre a revolta que não houve. Desapareceu. E a revolta que não houve começou nesse ponto, não acontecer. Por quê? O principal ator, a principal liderança, desapareceu e não deu. Desapareceu. E os atores ficaram sem nenhuma liderança para continuar o movimento. O que complicou mais a situação ainda, já que o próprio governo, o próprio regime estava de observação, já estava espionando o movimento. Tanto que a gravação desse discurso que foi levado aos diários associados para serem publicados nacionalmente foi interceptada pelos próprios membros da inteligência militar, caindo, já chegando nas mãos do Marechal Castelo Branco no final do dia. Ou seja, quando no momento que seria deflagrado, a revolta ela começou a ruir. Mesmo depois, com os discursos de Adhemar tentando retomar a articulação, principalmente mais perto com o período que seria a sua cassação, a revolta começou a mostrar sinais de que ia começar a ter problemas. E isso se consolidou com a cassação do Adhemar de Barros em 6 de junho de 66. E a revolta que não aconteceu. Nesse ponto, começando a levam-se os motivos dela não ter acontecido. Bem, o primeiro ponto foi o próprio conhecimento prévio do governo, como mencionado no caso da Fazenda Chambá, que a própria fita com o discurso extremamente crítico já tinha sido interceptada e chegou nas mãos do próprio Castelo Branco no final do dia, o que mostra que o governo já estava de olho na articulação. Esse ponto também levanta o seguinte ponto. A questão do porquê que a revolta não ocorreu, por que não ocorreu e por que o Adhemar de Barros acabou não assumindo a liderança no momento do estouro da revolta. Nesse ponto, levantam-se vários personagens, atores levantam questões como uma falta de seriedade, como já mencionado, no caso do lançamento de graça com estilingue, ou do tambor da arma desmontando na frente, ao ser pego em mãos. Os problemas da clandestinidade, como tem mencionado, vários desses atores usavam nomes próprios de guerra, mas eles eram chamados pelos nomes, ou situações que eles eram para ser publicamente, para serem divulgados, criando uma situação de um tremendo, uma situação não complexidade, mas de dificuldade de própria articulação, pois como os atores que encontravam tinham sido muitos militares desses da esquerda ligados ao PSB tinham sido caçados e sem publicamente, praticamente criava esse problema de como articular tentar articular a cidade aparecendo publicamente. O que também leva para os pontos de recuso membros do Adhemar de Barros aos discursos críticos, que levantava a possibilidade de fazer maior discurso que voltava atrás. O que levanta 2 pontos que o livro levanta. Seria um blefe do Adhemar, ou seja, ele não estava articulando uma revolta, mas sim procurando não ser caçado e usava essa tentativa, a revolta novo, para não ser só como meio de evitar sua cassação. Um blefe, algo que é levantar por atores como o Coronel Vicente Silvestre e o Coronel Hélio Anísio. Ou um outro ponto, que seria a inexistência de uma concreta de conseguir pôr a revolta à frente, ou seja, o Adhemar ele percebeu que a articulação não conseguiria ser posta em frente para ser posta em prática e recuou. Independente desses 2 pontos, o ponto central é que ambos acabam resultando no mesmo final. A revolta não aconteceu. O que levanta a um outro ponto, um terceiro fator, que foi a falta de apoio militar. Mesmo a menção desses documentos de lideranças, há um ponto curioso, que um dos documentos levantados de Ópolis, ele menciona a existência de uma reunião ainda no início dos anos 66, de que, durante um jantar com vários militares, quando foi percebido que o Adhemar faria um discurso contra, vários desses militares saíram contra o governo, Castelo Branco, vários militares saíram, o que mostrava que não havia uma falta de apoio. Um ponto que também é levantado quanto mais que ficar mais nas cúpulas, como dizia o Coronel Vicente Silvestre. E, por fim, o fator determinante que resultou no golpe foi
a cassação do próprio mandato de Ademar de Barros, que era a principal liderança. O que, com seu cassação, a revolta praticamente esvaiu e acabou nunca acontecendo. O que é um ponto, o que isso é um ponto. Entre os motivos de levar o Ademar de Barros não levar para frente é um entender voto, mas isso quer dizer que os outros atores políticos não estavam dispostos, o que seria uma mentira. Os próprios atores demonstravam interesse em participar da revolta, estavam dispostos a ir para frente. O próprio, como dizem, como você menciona, a Mauri Cruz menciona que não confiava nada, mas estava disposto a ir para frente, se for com seriedade. E essa falta de seriedade que foi se acumulando durante a articulação foi que vários atores políticos começaram a perceber que não havia uma possibilidade de articular. Era impossível, levava a impossibilidade mesmo de levar a revolta para frente. O que também explicaria a tentativa de os atores que não, como o Tancredo Neves, o vice-presidente José Mauro Quini, tem sido procurados e não terem aceitado participar. Ou mesmo Marshall Lott também tem sido procurado e não ter aceitado participar. Esse é um ponto que eu levanto. O problema não é a articulação entre atores políticos. Atores que eram inimigos no passado, que no momento têm um inimigo comum, é perfeitamente compreensível se unirem. Mas a questão é saber como fazer. Mas quem é a liderança que vai. Quem é a liderança? Se ela vai estar disposta a ir para frente? Se ela está disposta a aceitar? Esse é um ponto. Não se articular com atores antagônicos, mas sim estão dispostos a ir para frente. Eu acho que talvez. Acredito que a maior contribuição da revolta que não houve é tentar entender isso. Por que deu errado? E também tentar entender que não é o problema de se articular mais com quem se articular e com quem você ceder sua liderança para o controle da hegemonia do seu movimento. Bem, vou terminando por aqui a apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção. Fico aberto para perguntas ao final, fique à vontade. Mas muito obrigado. Obrigado, Carlos. Boa tarde para o pessoal do chat aqui também. O grosso da nossa audiência costuma ser depois, né? Costuma ver depois, assim, mas quem está vendo agora, além de eu querer agradecer, né? Tem o privilégio de poder fazer comentários, perguntas, quem quiser deixar alguma coisa para no final a gente discutir aqui, fiquem à vontade. Eu vou passar a palavra para o meu xará aqui. E mesmo esquema, quando der 20 minutos eu aviso aqui no nosso chat que tem mais 10 aí para se encaminhar, tá bom? Pode ir lá. Bom, boa tarde, vocês estão me escutando bem? Tranquilo? Ok, bom, primeiro eu queria agradecer ao Carlos, né, o convite, né, para poder debater um pouco do seu trabalho, né, da sua obra, né, e agradecer também o CDN, né, pelo espaço para que a gente possa debater. Inclusive, esse ano, né, a gente está aí discutindo esse evento, né, do 64, né, 60 anos do golpe civil-militar, então, e diante até mesmo do comportamento reprovável, né, do presidente da República de, né, ignorar, né, ou procurar ignorar o fato, né, proibindo, né, ou recomendando não trazer, né, a 64 à tona. Então, acho que a publicação do livro do Carlos, né, vem trazer uma contribuição muito grande nesses 60 anos aí do golpe civil-militar. Eu, aqui na minha fala, eu vou me ater à sua obra, né, não fazendo como fosse uma banca, né, de exame, mas, assim, procurando trazer uns aspectos positivos, né, para a gente acender aqui o debate, né. A primeira questão, eu queria parabenizar você, Carlos, porque é um fato ainda que não tem uma densidade muito forte na historiografia. Nisso você foi bastante corajoso, né, porque a gente percebe pela leitura, né, que você buscou intensamente, a partir de uma ampla pesquisa, né, as fontes para poder reunir condições, né, para trazer para nós, para o público, né, não só acadêmico, mas, né, fora da academia, informações relevantes, né, sobre essa revolta que geralmente ela não está fortemente presente, né, na ampla historiografia
sobre 64, né, sobre o período do regime militar. Então, eu acho que esse é um ponto positivo. A segunda questão que eu queria trazer também, que eu achei bastante interessante, é que você traz o referencial do Gramsci, né, que eu achei muito legal que você trouxe, né, sobre essa questão da hegemonia, né, dos grupos, né, que buscam construir essa hegemonia, não só dentro do âmbito do Estado, né, daquilo que o Gramsci fala, né, do âmbito político, mas também do ponto de vista da sociedade civil. Então, você resgata isso muito bem, né, trazendo os personagens aqui para a discussão, né, conectando esse referencial do Gramsci, né, dentro da luta desses personagens, né, da composição das forças ali. Então, achei bastante pertinente também essa questão. Outra perspectiva que eu queria deixar aqui, levantar para debate, é a perspectiva também, né, até do próprio questão do chamado golpe civil-militar, né, porque até então, quer dizer, nós vamos desconstruir essa perspectiva, né, de que o golpe foi algo feito, né, pelos militares e que os militares se constituem, né, como um grupo coeso, homogêneo, né, e que não há nenhuma fratura, não há rupturas em disputas, né, no interior das Forças Armadas. O debate que você traz essa perspectiva de nós podemos perceber de como que as disputas ideológicas, os conflitos políticos, eles permeiam, né, as Forças Armadas. Quer dizer, então, ali dentro das Forças Armadas, nós temos grupos, né, que possuem ali, projetos políticos e que disputam a hegemonia dentro das Forças Armadas, dentro das instituições castrenses, e a partir desse domínio, tá, busca também construir aí uma hegemonia política, busca se lançar, né, para o palco da política. Isso é extremamente importante, né? O seu livro traz muito bem isso aí, principalmente naquela discussão clássica, né, entre os moderados, né, o grupo da Sorbonne, e também a chamada linha dura. Outra questão importante é que você também coloca a perspectiva, né, da própria disputa também entre os grupos e lideranças civis, né? Como que essa aliança entre militares e civis ela estava profundamente estabelecida, mas envolvendo ali interesses, né, assim, múltiplos, né? Quer dizer, você tinha um consenso de tirar João Goulart do poder, né, e criando-se esse consenso a partir do anticomunismo, né, a partir da luta, né, para livrar o Brasil do perigo vermelho. Mas dentro desse consenso de derrubar o governo João Goulart, né, e livrar o Brasil do suposto perigo vermelho, você tem ali interesses conflitantes que a sua obra traz, né? Quer dizer, então, a hora que João Goulart cai e você tem ali a formação de uma nova composição, né, de um novo bloco histórico, mas aí você tem um arco, né, bastante heteróclito ali, né, diversos atores, cada um com seus interesses pessoais, né, com as suas carreiras políticas. Isso fica muito bem claro para mim quando você traz a figura do Adhemar de Barros, né, que no final aquele oportunismo político de eu entro, né, apoio o golpe, dentro de uma perspectiva justamente de pavimentar aí a construção de uma candidatura para a presidência. Então fica claro justamente, né, essas alianças, esses conluios, né, fica muito bem claro na sua obra. Então nós podemos até colocar Minas Gerais, né, e outros estados também, que vão compor o bloco que vão derrubar João Goulart, que apoiam o golpe, porém, né, a partir do momento em que as perspectivas, né, institucionais, dentro da chamada democracia liberal, elas começam a ficar mais restritas, e esses personagens, eles se veem, né, impedidos, né, justamente de construir, de lançar suas candidaturas, eles começam justamente a se sentir prejudicados e passam a mobilizar esforços justamente, né, para que os seus planos pudessem ser viabilizados. Isso fica muito evidente. Você traz o Carlos Lacerda, né, você traz o Adhemar de Barros, né, e podemos, né, trazer outras figuras também
que são aquelas clássicas que falaram, que consideraram justamente, que os militares deram um golpe dentro do golpe, de que houve toda uma estruturação de uma perspectiva autoritária que impediu justamente, a volta dos civis aí ao poder. Então, isso também fica extremamente evidente na sua obra, de uma assim, clareza, né? Então, esses elementos são esses que eu queria trazer para discutir aqui com vocês, né? Então, trazendo a questão aí do referencial teórico do Gramsci, tá? Mais uma vez, eu gostaria de ressaltar o seguinte: quando você coloca a perspectiva, de que uma fração dos militares ela vai justamente se aliar a uma fração, de civis, essa construção desse bloco histórico, ela vai se pretender hegemônica. Mas a perspectiva que a sua pesquisa também traz é que havia uma perspectiva assim, não muito clara dos projetos que envolviam essa aliança, né? E isso fica extremamente presente na sua obra, né? Ou seja, eram projetos distintos dentro de uma perspectiva, de uma aliança tática, de uma aliança política extremamente ali conjuntural, momentânea. Precisamos derrubar João Goulart, precisamos alcançar o poder, né? Então, essas alianças, e ao mesmo tempo, mostra-se a perspectiva do uso desses militares como princípio fundamental para se alcançar esse objetivo. Isso fica muito claro, na sua fala de Adhemar de Barros, ou no comportamento de Adhemar de Barros, perdão, quando justamente nas relações que Adhemar de Barros tem com os militares. Ele passou muito essa perspectiva de encarar os militares como um instrumento, que nós temos justamente para poder, como você colocou no sua obra uma parte que é limpar a área, vamos limpar a área, vamos justamente eliminar, os nossos adversários políticos e vamos preparar o terreno para que possamos, exercer o poder. Então, essa perspectiva de uma instrumentalização da ação das Forças Armadas, como parte, do projeto, fica muito claro na sua obra quando a gente analisa o comportamento aí do Adhemar de Barros, Quer dizer, essa perspectiva de usar os militares, justamente para a realização do seu projeto pessoal de poder, Então, aquela perspectiva que nós resgatamos lá do passado, daquela tradição salvacionista, que as Forças Armadas sempre buscaram consolidar, daquela perspectiva de que as Forças Armadas representando os interesses do país, representando os interesses nacionais, seriam eles os responsáveis justamente, por aquele poder moderador, um poder de tutela, capaz de garantir aí a continuidade das tradições democráticas, das instituições democráticas, e que, portanto, seriam responsáveis justamente para a preservação dessa ordem liberal democrática, para que, sim, aqueles aptos a exercer o poder pudessem alcançar o Estado e dominar e liderar o Estado. Então, fica muito claro nisso. Tanto é que quando, no final da sua obra, a gente percebe que, claramente, o Adhemar de Barros, perdão, ele percebe que ele não tinha condições, de, vamos dizer assim, lutar, ou melhor dizendo, para reaver, uma situação que já estava caminhando por uma cassação, quando ele percebe, na verdade, que as forças que ele tem à disposição, elas estão totalmente fragmentadas, tá? Ele já justamente ele faz, ele abandona. Quando ele percebe que toda aquela movimentação que era justamente para colocar-se, na cena, para mostrar uma demonstração de força, ele percebe que seria praticamente inútil, não resultaria em algo efetivo, ele simplesmente sai de cena. Inclusive, no seu livro, isso me despertou um pouco de curiosidade, porque você coloca no final assim, Adhemar de Barros some, sai de cena, desaparece. Você coloca mais ou menos assim,
E, quer dizer, e os atores ali, eles ficam, né, em algum momento, né, ó, vai ter a revolta, não vai ter, as ligações são bem, né, vamos dizer assim, frágeis, né, não há ainda uma formação de um consenso, não há uma formação ainda de um projeto, de uma tática, nada, essas coisas são bem assim, né, feitas ao calor do momento, com informações um tanto quanto desencontradas, né? Então, esse aspecto eu gostaria que depois você pudesse, né, esclarecer melhor essa fuga, né, do Adhemar de Barros. Né? Outra questão que eu coloco aqui para o debate é sobre uma leitura que o Antônio Carlos Peixoto, no livro do Alain Rouquier, Partidos Militares no Brasil, ele coloca, né, sobre como que nós vamos olhar os militares, né, analisar os militares, né, na política. Então, quer dizer, na sua relação, né, com o espaço, né, das disputas políticas. E aí ele diz que nós temos dois tipos de leitura, né, dessa relação dos militares, que é a leitura instrumental, certo? E essa leitura instrumental, que é aquela que eu coloco, que eu acredito que seja, né, uma leitura muito importante, né, e extremamente fértil, coloca a perspectiva de que, né, os militares, eles, como parte da sociedade, eles estão ali justamente sujeitos, né, às influências das lutas políticas, as influências dos diversos grupos civis, a influência das diversas correntes ideológicas. Né? Então, essa leitura instrumental, ela emerge na sua obra, né, justamente quando você traz essa intensa relação e articulação entre civis e militares. Né? Quer dizer, e mostra que os militares, muitos deles, se articulavam independentemente, né, da sua relação com a instituição militar. Né? Então, quer dizer, essa leitura instrumental, ela é extremamente fértil para nós entendermos justamente esses múltiplos comportamentos que nós encontramos aí na sua obra. Quer dizer, como explicar que, né, os militares, existem fraturas dentro das Forças Armadas. Como explicar, né, o conceito que até o professor Paulo Cunha, aqui da Unesp Marília, coloca, né, até mesmo para considerar a existência de uma esquerda militar, né, da atuação, né, considerável dessa esquerda militar ao longo do século XX, principalmente nesse contexto. Então, quer dizer, essas fraturas, essas disputas de hegemonia dentro das Forças Armadas, a luta entre moderados e duros, nos faz pensar, né, no repensar a 64, a partir dessas múltiplas forças. Né? Quer dizer, não pensar as Forças Armadas como um todo homogêneo, né, em que havia ali uma liderança, né, e um projeto político que unificasse as Forças Armadas, nem mesmo essas diversas correntes da sociedade civil que se apresentavam ao palco com interesses divergentes. Né? Então, quer dizer, era um arco dentro de um momento, mas esse arco heteróclito, ele, né, começou a ruir, começou a sentir as fraturas, tão logo, né, começou ali o processo de construção de um Estado autoritário, de uma estrutura autoritária com o ato institucional número 1. Né? Quer dizer, quando se coloca a perspectiva de atingir dentro das Forças Armadas, né, no quadro do Congresso, políticos, enfim, quando a Revolução coloca que ela se legitima por si mesma, né, Francisco Campos, que redige o ato institucional número 1, a Revolução, ela é o próprio ato legitimador, quer dizer, então ela não está buscando nenhuma legitimidade, né, em qualquer poder que não ela própria. Então ela se coloca como a sua própria legitimadora. A partir dessa leitura, a gente já percebe que grande parte desses grupos, né, e personalidades civis, né, esses projetos, eles com certeza naufragariam. Então, quer dizer, manteve-se aquele arcabouço institucional, com o Congresso funcionando, certo? Mas toda uma estrutura autoritária, né, que orientasse a ação do Estado justamente, né, em direção a uma fração de militares. E esses civis que apoiaram,
né, se sentiram primeiramente coadjuvantes e depois, obviamente, né, se sentiram, né, praticamente excluídos desse processo de decisão política. E eu acredito que pensaram, olha, nós participamos, quer dizer, nós apoiamos esse projeto e nós estamos vendo excluídos, né? Quer dizer, então, você pensar uma aliança ali, a busca, né, por uma aliança, ainda que tática, entre João Goulart, Leonel Brizola, Demar de Barros, o Carlos Lacerda, é você pensar justamente essa perspectiva de que, certo, perceberam que a fração militar que deu o golpe, ela tinha um projeto de poder, né? Ela tinha um projeto de liderança, né? Ela alcançou o poder do Estado e, no início já ali, começou a construir toda uma estrutura autoritária de sustentação desse projeto, né? Ou seja, esses civis que apoiaram, né, e sustentaram, eles acabaram ali, né, ainda que alguns impostos importantes, mas passaram a ser colocados ali, né, dentro de um projeto a partir dessa fração, né, que tomou o poder. Tá? Só que essa fração que tomou o poder com o Castelo, ela teve justamente que, né, entre, vamos dizer assim, avanços e recuos, compor forças, né, para manter a hegemonia dentro das próprias Forças Armadas, justamente com, né, a chamada linha dura. Então, quer dizer, né, nós vamos, né, ter que abrir algum espaço para que essa linha dura ela possa se sentir representada dentro do poder, mas, ao mesmo tempo, certo, eu não posso também perder de vista que eu preciso, né, manter uma certa estrutura, né, institucional para acomodar os civis e para acomodar, né, os políticos, os empresários que também sustentavam o golpe, né? Então, o seu livro mostra muito bem esse jogo de articulações aí, né? Por isso que eu falo, esse referencial do Gramsci caiu como uma luva, né? Para pensar a sociedade civil como um espaço, certo, de construção dessa hegemonia, né? E que é fundamental para o domínio do Estado, para o domínio dos aparelhos de coerção. Quer dizer, então você pegar lá o IPES, né, o IBAD, foram justamente as instituições que buscaram construir um consenso, né? Quer dizer, aquilo que os aparelhos privados de hegemonia, para que esse grupo pudesse ter legitimidade no poder, né? Então, isso fica muito claro também na sua obra. Então, a sua obra faz a gente mergulhar, né, nessas múltiplas tensões e lutas políticas, né, que resultaram, né, no golpe civil-militar, né, na derrubada do Jango, e, ao mesmo tempo, certo, para entender essas lutas e disputas entre esses grupos depois, né, do 1º de abril de 64. Acho que o referencial do Gramsci caiu, né, muito bem, e nos colocou dentro de um teatro que eu achei muito legal, né, entre indas e vindas, né, esses personagens buscando compor forças, né, para poder justamente voltar à tona, né, e conseguir influência dentro desse bloco e, ao mesmo tempo, conseguir aí, pavimentar um terreno para uma candidatura à presidência, né? Então, quando foi prorrogado o mandato do Castelo Branco, né, em seguida, depois, com a subida do Costa e Silva, né, eu acho que esses grupos aí que começaram a ter maior ciência mesmo, né, de que os seus projetos haviam sido naufragados, né. No caso de Demar de Barros, ele foi cassado, Mauro Borges, enfim, né, grande parte dessas lideranças aí, elas foram, né, tiradas de cena, porque, é claro, elas tinham um projeto de poder, e aquela fração dos militares que estavam ali na liderança perceberam que elas precisavam ser ali, né, tiradas de cena, justamente para que eles pudessem realizar o seu projeto. Então, estou trazendo essas questões mais para depois abrir o debate, que eu acredito que vai ser bastante rico aí, né, e que seu livro é fora de série, né, para trazer esses elementos para nós.
Não sei se eu passei o tempo, se eu não. Obrigado, Guilherme. Não, tá ótimo. Teria mais alguns minutinhos, mas que a gente pode deixar para os comentários agora, assim. Eu queria agradecer mais uma vez vocês. Vou pedir para o Fernando colocar aqui aquele comentário que eu tinha mencionado. O Wagner Campanello fez uma série de apontamentos aqui sobre o papel dos Estados Unidos. A fala do Guilherme agora mencionou também o IPES, o IBAD, que teve, né, vínculos com os Estados Unidos. Ele menciona a Operação Brother Sun, e no final termina com quando os militares brasileiros tomaram o controle sem pedir assistência imediata, os políticos americanos reconheceram imediatamente o novo governo e colocaram em ação planos de apoio econômico. Antes de passar a palavra de volta para vocês, eu queria pegar um gancho aqui e fazer uma questão, uma que é um pouco mais para o Carlos mesmo e uma geral para vocês dois para comentar. Bem objetivo, assim, para o Carlos, eu fiquei mais curioso com a documentação que ele usou, assim, ao longo da pesquisa e do livro, né? E a partir desse gancho aqui da questão econômica que o Wagner mencionou, eu fiquei pensando aqui, né, a fala do Carlos ele menciona que não havia exatamente uma ideia hegemônica nessa revolta enquanto ela estava sendo gestada, que ela passava, de certa forma, por um antagonismo ao plano econômico desse novo governo. E, apesar da revolta não ter acontecido, né, no início de 67, o Delfim Neto ingressa no Ministério da Fazenda e existe uma mudança significativa, né, no plano econômico do governo. Então, será que a gente pode, de certa forma, associar isso a alguma insatisfação meio geral, alguma coisa que já estava na mente desse pessoal que estava disposto a se insurgir? Será que isso é uma resposta do governo para tentar acomodar também esse tipo de insatisfação? E, por fim, aqui o Alexandre Andrade perguntou se trata-se de mais uma Revolução Paulista. Passo para vocês, Carlos pode responder o que foi perguntado, comentar o que achar pertinente, e depois passo de novo para o Guilherme. E o pessoal do chat, se quiser também, fica à vontade para perguntar. Perfeito. Bem, agradecer toda a apresentação, excelente explanação, Guilherme, muito, muito boa, esclarecedor, também complementando com as nossas apresentações. Então, sobre a pergunta lá, vamos lá, pela ordem das perguntas, sobre o do sumiço da Ademar, de fato, houve tanto sumiço da Ademar no momento que era para estourar a revolta, para pôr em prática, e também depois da sua cassação. Tipo, ele foi cassado, ele aceitou, tanto que na última reunião que teve, menciona o próprio general Zemini foi lá, foi para o sede do governo para encontrar, esperar se teria resistência ou não. E até os próprios falaram, olha, não vai ter resistência, o Ademar aceitou, vai passar o cargo para o lado do Natel, e aceitou e ficou. De fato, teve esse sumiço mesmo, tanto no momento e todos os momentos, tanto no momento que estourar a revolta, quanto no final com a cassação. Mesmo que alguns atores tentavam falar, não, vamos tentar resistir até o último minuto, mas no geral, nos últimos momentos, muitos atores estavam até, pessoas próximas do núcleo lá do governo estavam já mais aliviadas que não ia ter a revolta. Ou seja, tipo, houve esse sumiço mesmo do Ademar, mas não é mostrando o problema nessa questão. Era só um blefe que deu errado, ou foi uma tentativa de levar para frente, mas que percebeu que a coisa não ia conseguir dar certo e recuou e aceitou. Mas ambos acabam resultando nisso, da questão, tipo, de fato, que ele sumiu. Agora, a pergunta do Guilherme Machado Nunes sobre a documentação usada. A pesquisa usou bastante a documentação dos... Pensou em 5 arquivos. O Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, o Arquivo Nacional, o CPDOC da FGV, o Acervo do Brasil Nunca Mais Digital e o CDEM, Vamos pensar em 5. O CDEM acabou não obtendo resultados. E os resultados foram no Arquivo do Estado do Rio, Nacional, CPDOC e do Brasil Nunca Mais. E muitos documentos utilizados nesse eram muitos documentos do DEOPS. DEOPS foram muito utilizados para achar essas informações. Por exemplo, havia um documento do DEOPS falando, foi achado foram compradas tantas munições, tantas armas.
Ou tipo, teve a reunião tal, entrou a Ademar com o grupo tal. Muitas dessas foram pelos documentos do DEOPS. Outra documentação usada foram entrevistas. Foi realizada uma entrevista com participantes. Uma foi aqui com o Coronel Elianísio, que foi realizada pelo professor Paulo Cunha. Outra que foi a entrevista do brigadeiro Francisco Teixeira, que ele fez pelo CPDOC, que também foi utilizada. E uma terceira, que é já tanto por mim quanto pelo Felipe, com o Coronel Vicente Silvestre em 2017, que foi um dos participantes. Então, teve entrevistas e a documentação dos arquivos, em especial a de DOPS e DEOPS, foram as principais fontes documentais da pesquisa. Sobre a insatisfação econômica, de fato, havia insatisfação econômica do período Castelo Branco, pela própria política econômica adotada pelo Roberto Campos e o Otávio Bulhões, o que gerou uma insatisfação econômica, uma inflação, queda salarial. Então, havia essa insatisfação econômica. Nesse ponto, era o grupo, a falta de um projeto, a falta de projeto econômico era mais a questão tipo de vamos romper com que tá, a política econômica adotada. E nesse ponto acaba também havendo essa mudança no governo Costa e Silva, haveria também a mudança econômica. Mas era uma insatisfação econômica mesmo do período do governo Castelo Branco. Então, como estava se contrapondo no governo Castelo Branco, então também se contrapunha só a economia, a questão econômica, como na política. Vamos retornar às eleições, iniciar os caçados, mas não havia um projeto político, um documento, um manifesto, algo assim que expunha as ideias, expunha como seria feito, qual seria a prática, como seria posto na prática a revolta. Seria muito mais uma tentativa de reverter o que tinha sido feito, mas não havia um projeto próprio político. E em relação à pergunta do Alexandre Andrade, a Revolução Paulista. De fato, a questão principal do movimento era em São Paulo, com Adhemar de Barros, no estado de São Paulo. Mas ele tinha diálogo com outros núcleos em outros estados. Tanto que os principais eram em Goiás, com o núcleo do ex-governador Mauro Borges. Tinha núcleos em Minas, que também tinham na fronteira de Minas com o Rio. E também no Rio Grande do Sul, principalmente com o Terceiro Exército, os Alves Bastos. E a pesquisa também achou menções no Mato Grosso da tentativa de revolta, de articulações de núcleos, mas ficou só menções. Ainda é uma questão em aberto a ser desenvolvida futuramente. Mas Paulista, se fosse um núcleo, vai ficar somente restrito a São Paulo, restrito no sentido de não tivesse núcleos em outros estados. Não teve. Havia uma predominância óbvia do Estado de São Paulo na liderança, no caso, mas não chegou a ter articulações. Então, em parte, eu diria, havia uma predominância maior em São Paulo, mas não era só unicamente São Paulo. Mas ele era o líder. Então, parte da confusão da própria revolta, da contradição que a revolta tinha entre a seriedade e a não seriedade, tinha a predominância, mas também tinha outros núcleos. Seria mais isso. Não sei se ficou claro. Guilherme quer comentar? Ou sigo para as outras perguntas aqui? Não, tudo é só a questão da economia aí. Eu acho, bom, a gente vai discutir a questão do PAEG, né, o Plano de Ação Econômica do Governo, que a principal desafio ali do governo Castelo Branco era justamente combater a inflação, né, que vinha lá desde do governo Juscelino Kubitschek, né, o Jânio Quadros e o João Goulart enfrentaram essa situação, né, quanto a inflação, né, por demanda, né, e meio com quase esgotamento aí, né, da política de substituição de importações. Então, o PAEG, ele foi um momento em que o governo buscou justamente fazer uma reforma bancária, uma reforma tributária, né, equilibrar ali as contas do governo e justamente criar as condições para que essa inflação pudesse abaixar, né, e aí depois, né, ter condições de fazer ali o Brasil começar aquele momento, né, de crescimento chamado do milagre econômico. A questão do PAEG foi que esse achatamento da demanda foi feito justamente dentro de uma perspectiva autoritária, né, não brutal,
principalmente em relação à classe trabalhadora. Você pegar que o achatamento dos salários, né, a compressão dos salários, o ataque aos sindicatos, a proibição de greves, a criação do fundo do FGTS, né, quer dizer, essa estabilização, né, para que o Brasil pudesse ter condição, né, e aí teria que se discutir também a conjuntura, né, do Costa e Silva para que o Brasil pudesse crescer, foi feita a partir dessas condições, né? Então, o milagre brasileiro, ele se deu a partir das condições trazidas aí pelo plano de ação econômica do governo, aí, o PAEG. Então, tanto é que aquela frase, né, do Delfim, né, primeiro fazer o bolo crescer, né, para depois a gente repartir, né, o que envolveu um projeto totalmente autoritário, de concentração de renda, né, e que foi extremamente prejudicial para a classe trabalhadora, né. Então, quer dizer, precisamos controlar a classe trabalhadora do ponto de vista político e social, repressão, pura e simplesmente, tá? E, justamente, a partir dessa repressão, enfraquecer também essa classe do ponto de vista econômico, para gerar condições, né, de o capitalismo poder, justamente, aí, avançar. Então, o Castelo Branco criou essa condição, né, para que depois nós tivéssemos aí o período chamado Milagre, né, que contou com uma conjuntura externa também favorável no período, até a crise internacional de 1973. No caso aí da pergunta do Alexandre, eu fiquei curioso, né, mesmo porque no livro do Carlos aparece um episódio, né, de que o Adhemar de Barros havia planejado, né, fazer um discurso, né, no 34º aniversário, né, da Revolução Paulista de 32. Então, é claro que, né, e aí os seus apoiadores, né, diante de uma situação, né, de quase praticamente derrota, né, política, acharam melhor ele fazer uma rádio, um discurso, né, acho que teve pouca audiência. Mas pensando nessa perspectiva, né, de trazer a memória de 32, né, que os paulistas se colocavam ali contra a ditadura de Getúlio Vargas, como bastiões, né, da democracia, né, como guardiões da democracia, e querendo trazer São Paulo de volta, né, ao protagonismo no cenário político nacional, pode ser que esse elemento, se não diretamente, mas pelo menos simbolicamente, poderia cair aí como um reforço aí, né, para as pretensões de Adhemar de Barros, né? Mas aí seria uma questão de pesquisar, né, como que o Carlos falou, houve ramificações, né, e diálogos com outros estados, né, embora o epicentro tenha sido aqui São Paulo, mas o contato também com o grupo do Rio, né, e também com parte de lideranças da esquerda, né, de movimentos à esquerda, também, né, podem dar uma diminuída, mas eu acho que seria valioso, né, essa perspectiva. Pelo que eu vi do livro do Carlos, simbolicamente, 32, né, traria aí uma perspectiva de construir, não sei, um consenso, vamos dizer assim, um elemento aglutinador de forças, né, para trazer essa, né, aqui comemora-se até os dias de hoje, né, essa tradição, né, paulista, né, de luta pela democracia, né, como 32 é rememorado. Eu acho fantástica, né, essa perspectiva e acho que mereceria uma pesquisa aí, se o Carlos topar, né, Carlos? Bem, como sempre falo, como falei na final da defesa da dissertação e agora, ele não é um ponto final, não é um ponto final, é um ponto de partida. Está sempre aprimorando, sem mais novas informações vão surgindo, vão sempre continuando, nunca terminar a pesquisa. Sempre, então, está sempre aberto a novas informações. Aí, mais uma informação, um detalhe. Desse caso de articulações, na região que eu falei da fronteira entre Rio de Janeiro e Minas, a divisa, que é na região de Portos Novos do Cunha, que hoje acho que é ali em Paraíba, houve uma articulação de um grupo lá que articulou e estava disposto a participar levantar revolta por lá. Mas quando eles souberam da cassação de Adhemar de Barros, cancelaram tudo e apagaram todos os contatos para não evitar maiores problemas. Então, seria isso, esse ponto.
Tem uma amiga que diz que dissertação e tese a gente não termina, a gente desiste, né? Chega. Surgiram mais algumas questões aqui que eu vou trazer para vocês. Fernando, se puder colocar, primeiro aqui é do Zabala, acho que é o Zabala, isso. Houve tentativa de encobrir a insurgência por parte dos militares, havia trabalho de espionagem. Próxima, Ariel Rodrigues. Ademar de Barros já tinha uma idade considerável no período da revolta que não houve. O quanto isso pode ter influenciado a não seguir em frente e evitar uma represália mais violenta? E, por fim, aqui a questão do Nelson. Burguesia nacional era homogênica, imagino que seja hegemônica, talvez, quanto ao poder, mas já existia disputa de fração entre industrial e financeiro? São essas aí. Carlos, se quiser começar. Perfeito. Beleza, vamos lá. Então, são dos Abala. De encobrir a insurgência, havia trabalho de espionagem. Havia, de fato, o trabalho de espionagem do governo. Tanto que, confirmando mais informação para pegar o nome, no caso da Fazenda Xambá, depois do discurso, o diretor da Regional do Rio Grande do Sul, que é Ibanor Tartarotti, ele ia levar para central lá da Diário Associados o discurso gravado em fita para divulgar em toda a rede da Diário Associados, pelas mídias, rádios, jornais, TV, tubi, tudo. E ele foi interceptado por um helicóptero dos militares, e a fita foi tomada por um coronel Assis do Centro de Inteligência da Aeronáutica. Ou seja, e a fita no final do dia já estava nas mãos do próprio Castelo Branco. Ou seja, de fato, teve espionagem do próprio governo, já sabia das informações, já sabia que estava articulando a tentativa de revolta. Tanto que, logo depois do discurso, os comandantes tanto do Sinovis Bastos e o Amorim Cruz foram tirados dos comandos das regiões militares, terceira e segunda região militar, respectivamente. Então, havia, de fato, o governo estava espionando, houve trabalho de inteligência de investigar sobre a revolta. Então, tinha controle. Tanto que é um dos fatores que mostra que a revolta não foi para frente. O governo tinha noção. E tanto que a cassação da Ademar de Barros foram 3 semanas depois desse caso de da Fazenda Xambá. Então, o governo tinha informações. Os próprios órgãos de inteligência dos militares tinham conhecimento da revolta. Inclusive, vários desses montes mencionam muitos documentos também dos próprios órgãos de OPS, tudo. Então, havia esse conhecimento de fato. Em relação à pergunta do Ariel Rodrigues sobre a idade do Ademar de Barros, de fato, a idade era um fator que estava pegando principalmente na eleição, já que 65 era a última eleição presidencial que o Ademar de Barros estava considerando disputar pela idade. Era aquela, a última eleição, ou ele ganhava agora, ou aposentava de vez e não ia disputar mais eleições. E o projeto político foi... E com a cassação, com a postergação, possivelmente o fim das eleições diretas, todo o fim do projeto político dele, a idade foi um fator. O que pode levantar também aberto, porque a idade, porque 3 anos depois, em 69, ele faleceu, o Ademar. Então, é um fator, de fato, aberto a questão sobre a idade a se considerar. E a pergunta do Nelson Letrinta Júnior, da Burguesia Nacional. De fato, na questão para tomar o poder de o João Goulart, eles eram totalmente homogêneos. Todos estavam unidos na questão. O livro de 1964, Conquista do Estado Dreyfus, praticamente mostra toda a burguesia se unindo, financiando o golpe de 64. Mas essa disputa entre industrial e financeiros fica mais evidente com as políticas econômicas que seriam adotadas no governo Castelo Branco, que foi mais para o financeiro, mais para o internacional, e já a mudança que foi mais para a burguesia nacional interna a partir do governo Costa Silva. Então, essa disputa acontece também. É um fenômeno dos grupos, eles se unem de determinadas circunstâncias, tipo, aprovar um inimigo comum da esquerda, eles se unem, ou vamos aprovar uma medida econômica para prejudicar os trabalhadores, se unem, mas quem vai tomar o controle? Vai ser uma fração mais industrial ou os financeiros? Aí já começam essas disputas, mostrando mais ou menos que os grupos são fragmentados na sociedade, que se distribuem também, tanto não só no meio castrense, mas também no meio da sociedade civil. Então, essas disputas acontecem
bastante também. Então, havia assim, essa divisão das disputa também aconteceu, principalmente com essa mudança de que teve já a partir com o governo Costa e Silva. Seria isso. Quer comentar? Bom, acho que essas duas primeiras do Ademar aí eu deixo mais com o Carlos, né, sobre a questão da idade. Né? Acho que o Ademar nasceu, acho que em 1900. Ele nasceu. Hein, Carlos? Foi 1900 que ele nasceu. Foi 1901, 1901. Ele morreu em 1969. 69. Bom, pensando que dá para prever, né, quando a pessoa vai morrer, mas 65 anos ele teria, e pelas desarticulações dele ali, né, a seu peso político, talvez ele vislumbrasse aí, lógico, a presidência, né, e ter condição física, institucional aí, política para levar adiante, né. No caso da burguesia, o livro do René Dreyfus, ele é muito, muito importante, é uma leitura fundamental, 1964, A Conquista do Estado, porque ele faz toda uma amarra das articulações, né, que envolveram o golpe. E é claro, né, você pegar os setores da burguesia nacional, elas foram ali, né, pró-golpe, né, justamente porque nós estávamos num período aí de crise econômica, né, de inflação, né, de estagnação, e ao mesmo tempo, né, a ascensão de movimentos populares, né, se você pegar as ligas camponesas, se você pegar, né, o próprio movimento operário, enfim, né, e então é claro que essa perspectiva de adoção de um arcabouço mais autoritário do ponto de vista político e econômico, né, traria benefícios políticos e sociais, né, e lógico econômicos para esse setor. A questão é justamente que uma das medidas adotadas por Castelo Branco no PAEG foi justamente o aumento da taxa de juros. Então, ele reduziu os créditos para equilibrar as contas do governo, tá? E aumentou a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, isso foi um fator de atração, estabilização econômica, isso foi um fator de atração, né, aos capitais estrangeiros, principalmente aos norte-americanos. Então, é claro que você vai ter uma presença maior desse capital financeiro a partir dessas condições dos juros, né, de uma taxa de juros extremamente alta, né? Quer dizer, ele fez isso para justamente equilibrar a inflação de demanda, mas ao mesmo tempo, né, com os juros altos, a retração do crédito, ele deu condição de uma entrada maciça de capital estrangeiro aqui. Então, foi um projeto econômico que contou também com essa ampla participação do capital financeiro. Então, já começa a haver essa disputa, né, aí entre o capital industrial e aí o capital financeiro. Bom, obrigado, Guilherme. Não temos mais questões aqui no chat. Eu vou agradecer mais uma vez a participação do pessoal, a participação dos debatedores, e vou passar a bola para vocês uma última vez para fazerem as considerações finais. No caso do Carlos também, né? Quem quiser comprar, como é que faz, onde é que tem. Então, fiquem à vontade para dar o seu até mais. Perfeito. Bem, obrigado a todos por assistirem a live, pelas perguntas, os comentários no chat. Muito obrigado a todos. E em relação ao livro, ele tem na Editora Dialética, pelo site da Editora Dialética. Eu não sei como é que está se tem um link. Vou passar o link no chat, o link do livro. Peraí. Aqui. Perfeito. Aqui está o... Eita. Bem, tem pelo site da Dialética. Ele está pensando na Revolta no Houve, a Dialética. Se quiser também entrar em contato comigo, eu também tenho vendendo exemplares. R$50 com desconto. E ganhar autografado ainda, ganha uma edição exemplar autografada por 50 mangos. Se quiserem, só entrar em contato comigo, mas se quiserem também ter pelo site, aí pode comprar ou e-book. E
Também tem o site da Diário, também o site da editora da livraria Martins Fontes, então teria por esses sites. Aí, onde adquirir o livro. Sites também compra Amazon, então teria por esses sites, nos seus locais, ou comigo. No geral, mais uma vez, o link. Espera aí. Vou passar o link aqui. Aqui está o link da editora. Tem o link, ou se quiser, só entrar em contato comigo. No geral, Eita. Pode ignorar aqui, pode seguir. Tudo bem. Bem, mas seria isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E espero. E se forem curtir o livro, leiam, curtam e tenham uma excelente experiência. E que esse livro ajude a aprimorar e abrir os seus conhecimentos sobre essa revolta que não houve, sobre um período da nossa história política do Brasil, desconhecido e que está sendo trazido à tona de volta no momento atual. Muito obrigado a todos. Valeu. Agora sim o link está ali, quem quiser clicar e adquirir. Guilherme? Não, gostaria somente de agradecer a convite mais ou menos do Carlos, né, poder estar aqui debatendo o livro dele, né, a gente foi praticamente parceiro aí, né, aqui na Unesp Marília, e então, assim, foi aquela trajetória, né, cada um na sua pesquisa ali e tudo, mas a gente sempre estava dialogando, então, para mim sempre foi um prazer estar aqui, né, também, né, um orgulho de ver esse livro publicado. Espero que, né, você já esteja pavimentando aí para o doutorado aí, né, a publicação da sua tese. E vamos para outros debates, né? Eu acho que é fundamental, né, a gente sempre reacender, né, com questões, enfim, não só esse período, mas outros também da história aí do Brasil. Tá? Então, muito obrigado aí a todos. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Carlos. Obrigado, Genira, que organizou. Obrigado, Fernando, pela parte técnica. E ficamos por aqui. Até mais. Falou, valeu.